Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Vamos caminhando aqui no nosso módulo de lógica de argumentação. Bruno, o primeiro bloco suavão, né? Rodei ali na boa e tal, consegui entender só isso? Claro que não. Não é para te iludir. Mas vamos devagarinho, colocando as peças, porque vai ficar tudo lindo. Vem comigo. A gente vai falar nesse bloco aqui de argumento válido e argumento inválido. A gente vai começar a brincar com isso que está aqui, tá bom? O que vai ser um argumento válido? Um argumento válido, de uma maneira bem simplesinha por enquanto, vai ser isso aqui. É quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. E aí eu vou te mostrar um exemplo, então, de um argumento que eu já te antecipo que vai ser válido. Esse argumento que está aqui, ele é um exemplo de um argumento válido. Está sendo colocado aqui. Vejam. Todo carioca é argentino. Todo argentino é africano. Portanto, todo carioca é africano. Eu vou começar a usar, dentro desse bloco aqui, eu vou usar com vocês dois exemplos de argumentos que acabam apresentando quantificadores. Foi um assunto que a gente abordou lá no nosso bloco, no nosso módulo de diagramas lógicos. Então, lembra que eu te falei que a gente vai chegando aqui nesse ponto e que eu vou começando a depender de muitas coisas que a gente foi vendo lá para trás? Então vamos devagarinho. Lá no nosso módulo de diagramas lógicos, a gente viu que a gente poderia representar sentenças que tivessem o todo, nenhum e o algum através de conjuntos, através de diagramas, certo? Então a gente viu, por exemplo, aquela primeira proposição que está ali, que diz que todo carioca é argentino, ela é uma sentença da forma todo A é B. Tá lembrado? E se você for voltar lá no seu material do módulo de diagramas lógicos, você vai ver que o primeiro bloco que eu trouxe para vocês naquele módulo era justamente sobre a representação, então, dessas proposições categóricas através de conjuntos. E a gente viu que proposições da forma todo A é B são proposições em que eu acabo representando um conjunto dentro do outro, né? A gente falou muito sobre isso. Já que todo carioca é argentino, eu posso colocar o conjunto dos cariocas dentro do conjunto dos argentinos. A gente bateu na tecla de que, se eu for falar de uma forma um pouco mais técnica, é como se eu estivesse dizendo que o conjunto dos cariocas ele está contido no conjunto dos argentinos, certo? Então, os dois exemplos que eu vou trabalhar com vocês dentro desse bloco são de argumentos que trazem quantificadores. E a gente vai criar mais à frente aqui dentro desse módulo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses modelos específicos que trazem quantificadores. Mas, já te antecipo, um caminho que a gente vai ter para testar a validade desse tipo de argumento é fazer uso dos diagramas lógicos, das representações através de conjuntos, certo? Então, quando eu digo que todo carioca é argentino, eu posso representar esse conjunto daqui, na verdade eu posso representar esses dois conjuntos, colocando o conjunto dos cariocas dentro do conjunto dos argentinos, tudo bem? Conjunto dos cariocas dentro do conjunto dos argentinos. Fechado? Aqui representado que todo carioca é argentino. Agora, eu vou representar também a minha segunda premissa. Está claro para vocês, enquanto análise de argumento, que aquelas duas primeiras são as premissas e que a minha última é a conclusão? Lembra que a gente falou sobre isso no bloco anterior? Quando eu faço a leitura de um argumento, eu identifico o que são as premissas e aquela conclusão que eu quero ver ser válida a partir daquele conjunto de premissas. Então, a minha segunda premissa é: todo argentino é africano. Para representar que todo argentino é africano, eu vou ter que colocar o quê? O conjunto dos argentinos dentro do conjunto dos africanos. Então, o conjunto dos argentinos ele já está representado aqui. Eu não preciso colocar de novo o conjunto dos argentinos, certo? Para vocês que às vezes estão começando essa parte aqui, é muito comum que às vezes vocês façam dois diagramas separados, né? Carioca dentro de argentino e o conjunto dos argentinos depois dentro do conjunto dos africanos. Mas é porque o conjunto dos argentinos ele já está aqui. Então, se você tivesse que me explicar como que você faz para representar o conjunto dos africanos nessa história que está aqui. Para você representar o conjunto dos africanos, você faz uma bola em volta aqui do conjunto dos argentinos. É isso? É o que vocês costumam falar para mim. Em volta ali ó, dos argentinos, coloca para mim o conjunto dos africanos. Fechado? Então aqui, ó, argentino, e tá aqui, olha, africano. Fechado? Todo argentino acaba sendo africano de acordo com essa história que está aqui. E aí, o que você já vai ter que começar a se acostumar? Isso, mais à frente aqui no módulo, dentro desse módulo, a gente vai tratar especificamente de validade de argumentos, de proposições que tenham os quantificadores, certo? Então a gente vai meio que retomar esse assunto aqui de novo. Só que o que eu já vou te antecipar é o seguinte: num argumento em que a gente tem ali utilização dos quantificadores, a conclusão a gente não pode desenhar.
Então a minha conclusão é a de que todo carioca é africano. Eu preciso que vocês comecem a entender o seguinte: se o argumento é válido, o que é um argumento válido? Um argumento é válido quando, a partir das premissas, eu consigo comprovar a minha conclusão. Então, presta bastante atenção nisso que eu estou te falando. O meu argumento é válido quando, a partir das premissas, eu consigo garantir a minha conclusão. Então, se você tem que garantir a conclusão, você não pode usar a conclusão para justificar aquilo que você está tentando provar se é válido ou não. Consegue perceber esse detalhezinho? É um detalhe simples, porém fundamental, que acaba fazendo com que muitas vezes vocês errem exercícios de validade de argumento, porque vocês querem usar a conclusão como se fosse uma premissa. Isso não pode acontecer. A conclusão é onde eu estou querendo chegar. Então eu não posso fazer uso dela. Então aqui, para a gente verificar se esse argumento que está aqui é válido ou não, você tem que perceber o seguinte: quantas premissas que eu tinha? 2 premissas. Eu vou encher o saco de vocês com relação a isso. Eu vou falar aqui, vocês vão me ver repetir muitas vezes ao longo das nossas aulas. Você está representando as suas premissas, não é? Sim. As suas premissas, elas estão bem desenhadas, bem representadas? Então, através desses desenhos que eu fiz aqui, eu tenho a representação das premissas? Então, vamos voltar lá, olha. Todo carioca é argentino. Todo carioca é argentino, isso está representado aqui, certo? Todo carioca é argentino. Todo argentino é africano, isso está representado aqui? Sim. Todo argentino é africano. Então aqui, o que eu sempre vou falar para vocês é o seguinte: se as premissas estiverem bem desenhadas, não se preocupe com a conclusão. A conclusão é onde você tem que chegar. Vamos de novo. Se as premissas estão bem representadas, o que eu preciso é que as premissas estejam bem representadas. A conclusão, para que o argumento seja válido, ela tem que aparecer de forma natural. Então é magia que vai rolar aqui, certo? Você representa as premissas. Se o seu argumento for válido, você vai perceber que a conclusão, como num passe de mágica, ela vai surgir aqui no seu desenho. Então, se a minha conclusão é a de que todo carioca é africano, eu te pergunto, isso está representado aqui, nesse desenho, sem eu ter que fazer esforço nenhum? A partir das premissas que eu representei, a minha conclusão surgiu de forma natural? Sim ou não? A gente vai ver que sim, né? Quando eu digo para vocês aqui que todo carioca é africano, eu estou vendo isso aqui representado. Olha, todo carioca, olha para cá, todo carioca é africano. E não fui eu, você está conseguindo perceber isso? Não fui eu que forcei a barra para que a conclusão surgisse. Eu não desenhei a conclusão. A conclusão surgiu de forma natural a partir da representação das premissas. Olha, é uma das sacadas mais importantes sobre argumentos que trazem quantificadores. Se a sua conclusão surge a partir do que você representou nas premissas, é porque o argumento ele vai ser considerado um argumento o quê? Um argumento válido. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tudo bem? Então vamos deixar anotado e vamos bater um papo sobre isso. O objetivo desse bloco é eu tentar te explicar o que é esse lance de válido e de inválido, tudo bem? A gente vai ter aqui, na sequência do curso, vários critérios para a gente testar a validade. Entenda o seguinte: quando cai uma questão de lógica de argumentação na sua prova, o objetivo, em mais de 95% das questões, vai ser justamente que você teste a validade do argumento. Então a gente vai ter vários critérios para testar a validade de argumento. Aqui eu estou começando a brincar com vocês, mas eu preciso que nesse bloco você entenda a essência do que é um argumento ser válido e o que é um argumento ser inválido, tudo bem? Então, esse argumento que está aqui, ele é um argumento válido. Argumento válido. Perfeito? Por quê? Aí vem a ideia do que foi colocado aqui. Por que esse argumento é válido? Porque a conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Essa conclusão que está aqui, você está entendendo o lance de uma consequência obrigatória? Não fui eu que forcei a barra para isso aqui aconteceu. A partir do momento que isso aqui foi válido, isso que está aqui eu tinha que concluir de forma obrigatória. Já que todo carioca é argentino e que todo argentino é africano, eu posso concluir com certeza que todo carioca é africano. Aí, vamos lá. Ah, Bruno, cara, mas aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Poxa, eu achei muito mais fácil entender o seguinte. Tinha lá negócio de argentino, aí eu cancelei argentino daqui, argentino dali, já vi que carioca era africano. Tá, vamos devagarinho. Porque essas técnicas, né, um pouco mais aceleradas, eu vou deixar para você aqui no curso, tá bom? Então, para você que está aí do outro lado, que às vezes, né, já até assistiu alguma aula de lógica de argumentação e já veio aqui meio com uma coisa maceteada do tipo,
Não, ali eu vi que argentino começava, fechava argentino, começava argentino, eu cancelei e vi que todo carioca... Eu vou chegar nesse ponto de falar com vocês nesse nível. Só que aqui agora eu estou começando a construir a base, fechado? E eu preciso que você entenda na essência que esse argumento aqui é válido, então, porque a partir das premissas a conclusão surgiu desenhada. Agora, eu não sei se você parou para pensar. Você observou que esse argumento aqui, ele é um argumento válido, só que ele é um argumento que, se a gente for parar para analisar o valor lógico das premissas e da conclusão, eu só estava lidando com mentiras aqui nessa história. Você tinha parado para analisar isso? Do que você está falando, Bruno? Estou falando disso aqui, ó. Todo carioca é argentino. Moçada, é verdade eu dizer que todo carioca é argentino? Sim ou não? Fala para mim. Toda pessoa lá que nasceu no Rio de Janeiro, quem nasceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é argentina? Claro que não, né? Todo carioca é argentino. Então essa frase aqui, ela é uma proposição categórica, mas é uma proposição que tem valor lógico que? Uma proposição que tem valor lógico F. Perfeito? A mesma coisa sobre a segunda. Quando eu digo para vocês que todo argentino é africano, isso é mentira. Uma pessoa que tenha nascido no país Argentina é uma pessoa que nasceu no continente africano? Isso é verdade? Não. A frase em si, se eu te perguntar valor lógico da proposição, aquela proposição que está ali, ela é falsa. A mesma coisa sobre todo carioca ser africano. Todas as pessoas que nasceram na cidade do Rio de Janeiro nasceram no continente africano? Não. É falso eu dizer isso. Então vocês têm que ficar atentos. Porque a gente tem, raríssimas vezes, mas a gente tem questões de prova que podem questionar o valor. E aí, se ele te questionar o valor lógico, vocês vão ter que prestar muita atenção nisso aqui que eu vou falar. Se a questão questionar o valor lógico das proposições que compõem o argumento, aí você tem que levar a coisa ao pé da letra. Isso já foi cobrado em questões, por exemplo, da FCC. É o mais comum? Longe de ser. Mas a gente já teve questões que tratavam da validade do argumento e da veracidade ou falsidade das proposições que compõem o argumento. Sobre valor lógico, dizer que todo carioca é argentino, isso é uma frase falsa. Todo argentino é africano, é uma proposição falsa. Todo carioca é africano, é uma proposição falsa. Só que, a partir do momento, vocês têm que entender que são momentos diferentes, são cobranças de conceitos e de ideias diferentes. Uma coisa é o tratar de valor lógico, que a gente viu lá no início do curso, no módulo de estruturas lógicas. Outra coisa é o que eu estou propondo aqui, que é testar a validade do argumento. Aí deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente faz teste, quando a gente se propõe a testar a validade do argumento, a gente vai dizer para vocês que a gente parte do princípio que as premissas são verdadeiras. E aí a lógica disso vocês vão entender mais à frente aqui no curso, tá bom? Mas quando eu parto para o teste da validade, não sei se você se tocou, mas quando eu desenhei ali que todo carioca era argentino, quando eu coloquei o conjunto dos argentinos dentro do conjunto dos africanos, é como se, grosso modo, eu estivesse acreditando naquilo, certo? E é essa a jogada que a gente vai ter que fazer. Mesmo se eu for fazer a leitura das sentenças e perceber que elas são falsas, eu parto do princípio de que eu tenho que acreditar naquelas premissas para eu verificar se aquela história que está sendo contada é válida ou não. Vocês vão ter que tomar cuidado com isso, tá bom? O que acontece aqui, isso também pode ser cobrado como questão de prova, é mais difícil? Sim, mas isso pode ser cobrado como questão de prova? Pode, questão teórica. Para eu ter um argumento válido, a minha conclusão tem que ser necessariamente verdadeira? A gente vai ver que não, tá aqui um exemplo. Eu tenho um argumento que é válido, mas com uma conclusão que é necessariamente verdadeira? Não, aquela conclusão que está ali ela é uma conclusão falsa, certo? O que a gente vai perceber, e esse modelo que está aqui, eu uso ele justamente para tentar te chamar a atenção para isso, o que a gente percebe aqui é que eu tenho uma mentira, eu contei uma outra mentira, eu baseei o meu argumento em mentiras, mas ainda assim, a conclusão que eu apresentei para aquele argumento foi válida. Olha o poder da lógica de argumentação. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é usado na prática, tá bom? Quantas e quantas vezes a gente não vê defesas de argumentos aí, e a gente fica com aquela sensação de, pô, parece que o cara tá me enrolando aqui, tá me enrolando ali e tal, mas no fim das contas o que ele falou tá fazendo todo sentido. É isso que tá aqui. Aqui é um exemplo simples, não é? Eu contei uma mentira, depois eu contei outra, a minha conclusão é uma mentira, mas, meu amigo, no meio daquele nó que foi dado ali, a história ficou válida. No meio partindo-se daquelas premissas, foi válido concluir que todo carioca seria africano. Então, quando a gente faz teste de validade de argumento, a gente acredita nas premissas para fazer o teste. Mas vocês conseguem perceber a sutileza da coisa? Se eu te perguntar o valor lógico,
Se a questão questionar qual é o valor lógico da proposição todo carioca é argentino, cara, essa frase é falsa, certo? Agora, como um teste de validade, eu acredito naquelas premissas, me baseio naquelas premissas, as premissas são as cartas que eu tenho para jogar, para analisar o meu argumento, e a partir daquelas premissas eu verifico se o que foi colocado como conclusão tem coerência com as premissas ou não. Você consegue perceber que são momentos distintos de verificar se é verdadeiro, se é falso, ou de testar a validade de argumento? É aqui que está um detalhe importante, tá bom? Então esse argumento que está aqui, mesmo sendo baseado em mentiras, ele é um argumento cuja estrutura está bem construída. É um argumento válido, perfeito? A partir daquelas premissas, eu poderia concluir tranquilamente que todo carioca é africano. Louco pra caramba, não é? Mas enfim, dentro da loucura que foi criada ali, seria coerente concluir que todo carioca é africano. Fechado? Muito bem. Aí tem um segundo exemplo aqui, que é o seguinte, vejam. Aí, vamos já dar uma olhada nessa história que está aqui. Eu digo para vocês o seguinte, olha, todo estudante gosta de ir ao cinema. Camila gosta de ir ao cinema. E aí eu coloco para vocês, portanto, a Camila é estudante. Então vamos lá, vejam. Eu tenho aqui um argumento baseado em quantas premissas? Baseado em duas premissas, fechado? Quais são as minhas duas premissas? Todo estudante gosta de ir ao cinema, Camila gosta de ir ao cinema. E qual que é a minha conclusão? A conclusão é de que a Camila é estudante, certo? Aí, vamos lá, porque as coisas são encaixadas aqui de propósito. No exemplo anterior, eu coloquei proposições, né? Eu coloquei premissas para as quais, se me fosse questionado o valor lógico, eu até poderia identificar o valor lógico das premissas e até da conclusão, certo? Só que o valor lógico nada tem a ver com o teste que eu faço de validade do argumento. Nesse argumento que está aqui, por exemplo, eu não posso te questionar. Qual que é o valor lógico da proposição todo estudante gosta de ir ao cinema? Do ponto de vista lógico, eu não consigo chegar a um valor lógico V, ou não consigo garantir se essa proposição é necessariamente V ou se ela é necessariamente F, certo? Aquela proposição que está ali é o que a gente identifica como sendo uma indeterminação. Mas é uma proposição. Por quê? Porque aquilo ali pode ser verdade, pode ser mentira, certo? Camila gosta de ir ao cinema. Isso a gente está falando desde o início do curso aqui, gente. Camila gosta de ir ao cinema, isso aqui é uma proposição, mas eu não tenho poder na hora da prova de garantir se o valor lógico daquela proposição que está ali é verdadeiro ou falso. Então, sobre valores lógicos, questão de valoração das sentenças, para nenhuma das proposições que aqui foi apresentada, você pode falar para mim sobre valor lógico com certeza. Agora, se eu te questionar se o argumento que foi construído é válido ou não, aí você vai partir do princípio que para testar a validade desse argumento, você vai acreditar naquelas premissas. Você vai representá-las. A partir do momento que você representa aquilo que está ali, é porque você está acreditando naquilo, certo? E aí, a partir do momento que eu suponho que aquilo que está ali seja verdade, eu vou verificar se a minha conclusão ela pode ser garantida ou não, a partir do que foi colocado, certo? Então aqui, veja comigo. Quando eu digo para vocês, todo estudante gosta de ir ao cinema, como que eu vou fazer para representar que todo estudante gosta de ir ao cinema? Então é uma proposição aqui que tem o quantificador todo, e aí já que todo estudante gosta de ir ao cinema, é como se eu tivesse aqui dois conjuntos, concordam? Um conjunto que é o conjunto de quem? Um conjunto que é o conjunto dos estudantes. Aqui, olha, um conjunto que é o conjunto dos estudantes, ok? E um outro conjunto que é o conjunto dos que gostam de ir ao cinema. Aqui, olha, o estudante e tem aqueles que gostam de ir ao cinema. Perfeito? E aí, para representar aquela primeira sentença, então, foi colocado aqui, está valendo. Já que todo estudante gosta de ir ao cinema, eu represento o conjunto dos estudantes e eu represento o conjunto daqueles que gostam de ir ao cinema. Então, já que todo estudante gosta de ir ao cinema, é como se o meu conjunto dos estudantes tivesse que ficar dentro do conjunto dos que gostam de ir ao cinema. Fechado? Aí agora vem a segunda sentença, que é a que decide a nossa vida aqui no entendimento correto desse argumento. A minha segunda sentença diz que a Camila gosta de ir ao cinema. E aí o que eu vou precisar que vocês façam para mim aqui? Vamos devagar, vamos organizar as ideias. Eu vou numerar aqui 3 regiões e eu quero que aí do outro lado você fale para mim sobre as características dos elementos que estão em cada uma dessas regiões, tá bom? Então eu vou colocar para vocês aqui primeiro o seguinte, olha, minha região de número 1. Minha região de número 1 vai ser essa que está aqui. Minha região de número 1. Minha região de número 2 é essa que está aqui. E a minha região de número 3 vai ser essa que está aqui. Perfeito?
Eu quero que você fale para mim o seguinte, qual que é a característica de um elemento que está na minha região de número 1? Um elemento que esteja na região de número 1, ele é um cara que é estudante? Sim ou não? Ah, Bruno, é. Quem está na região de número 1 é estudante. Beleza. Então quem está na região de número 1 é estudante. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte, o cara que está na região de número 1, ele também gosta de ir ao cinema? Sim ou não? Sim. Então tá aqui, olha. O cara que está na região de número 1, ele é um cara que é estudante e que gosta de ir ao cinema. Aí aqui eu preciso que você verifique se, quando eu te perguntei isso, se você realmente falou para mim que quem está na região 1 é um cara que gosta de ir ao cinema. Porque é muito comum, isso rolava muito quando eu trazia esse exemplo nas turmas presenciais, da galera virar e falar para mim o seguinte, Bruno, quem está na região 1 é estudante. Beleza, eu não discuto, quem está na região 1 é estudante. Mas eu preciso ouvir da sua boca aí, ou pelo menos imaginar que você está me respondendo, que quem está na região número 1 também gosta de ir ao cinema. Porque, olha, isso que está aqui, por isso que eu falo que eu tenho que ir encaixando peça por peça aí na sua cabeça. Porque é muito comum o aluno que olha esse desenho que eu fiz aqui, trazer um erro, que é o de achar que é como se essas duas regiões aqui, olha, elas não tivessem elementos em comum, certo? Se você fala para mim que o elemento que está na região 1 é só estudante, é como se de alguma forma você estivesse enxergando ali uma barreira, vamos colocar assim. É como se os caras que estão aqui dentro, olha, eles não pudessem ser elementos que têm característica do cara que está de fora. Isso aqui para mim é muito importante que você corrija, tá bom? Então se aí do outro lado, quando eu te perguntei, quem está na região 1 tem qual ou quais características? Se você falou para mim, Bruno, quem está na região 1 é estudante e gosta de ir ao cinema. Ótimo, eu estou satisfeito. Agora, se aí do outro lado, quando eu te perguntei sobre a região 1, você falou para mim só que o cara que está na região 1 é um estudante, aí a gente tem que dar uma corrigida. O cara que está na região 1, entenda, se eu fizer um xizinho aqui e tirar aqui o conjunto dos estudantes, você está percebendo que quem está na região 1, esse xizinho que está aqui, olha, esse xizinho que está aqui, ele também está onde? Ele também está aqui dentro da minha região de número 2. Fechado? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, quem está na região 1, vou fazer aqui de novo, quem está na região 1, é estudante e gosta de ir ao cinema. Fechado. Agora, quem está na região 2? Me ajuda. Quem está na região 2, qual que é a característica? Quem está na região 2 é um cara que gosta de ir ao cinema, mas que não é estudante. Perfeito? Então vamos deixar anotado aqui as características dele. Na região de número 2, eu tenho um cara que não é estudante. É um cara que não é estudante e que gosta de ir ao cinema. Fechado? Tudo bem? E um cara que estivesse na região de número 3? O cara que estivesse na região de número 3 é aquele cara que, das características que foram apresentadas aqui, ele não é nenhuma, né? Ele não é nem estudante, nem gosta de ir ao cinema. Fechado? Muito bem. Então agora, vai comigo. Vai com calma para a gente ir organizando as ideias, que eu sei onde costuma dar ruim aqui. Beleza. Estou representando as premissas. A primeira não tem muito problema, né? Todo estudante gosta de ir ao cinema, é o conjunto dos estudantes dentro do conjunto dos que gostam de ir ao cinema. A segunda premissa aqui é que pode dar um problema. A segunda premissa está falando para mim que a Camila gosta de ir ao cinema. Primeiro, na hora de você representar a Camila, não vai representar a Camila como uma bolinha não, tá bom? A Camila aqui é um elemento, então você pode fazer um pontinho, um xizinho, a Camila é um elemento. E a Camila é uma menina que gosta de ir ao cinema. Então onde que eu tenho que encaixar a Camila aqui nessa representação? É isso que eu precisava ouvir de você aí do outro lado, que eu vou imaginar, tá bom? Que era muito natural, às vezes, eu ouvir nas turmas presenciais. Quando eu perguntava, onde que eu tenho que colocar a Camila? Era muito comum eu ouvir a galera falando assim, Brunão, tem que colocar a Camila na região de número 2. Tá bom, eu te entendo. A Camila, ela pode ficar na região de número 2. Agora, ela tem que necessariamente ficar na região de número 2? Não. Por quê? Ela pode estar também na região de número 1. Aí é que começam os entraves que eu preciso desatar alguns nós aqui. Quando você vira e fala para mim taxativamente que você acha que a Camila tem que entrar na região de número 2, a gente está com uma falha, então, entre você olhar para o desenho e olhar para o que você anotou aqui. Por quê?
Se você acreditou nisso que eu coloquei aqui, aliás, se você acreditou não, né? Se você compreendeu isso que eu coloquei aqui, tá tendo uma falha entre o que você tá lendo aqui e o que você tá querendo colocar aqui. Porque, olha, se a Camila é uma menina que gosta de ir ao cinema, se a Camila gosta de ir ao cinema, olha pra cá, ela pode estar tanto na região 1 quanto na região 2, certo? Eu não tenho aqui, gente, uma região que é melhor para representar os caras que gostam de ir ao cinema. Se a Camila gosta de ir ao cinema, é porque ela pode estar tanto aqui, ó. A Camila pode estar tanto aqui, quanto ela pode estar aqui, certo? Se a gente tem isso aqui, a gente acaba tendo uma situação em que a conclusão que está sendo apresentada, ela não vai ser uma garantia a partir das premissas que eu tenho. Isso fica claro? Olha qual que era a minha conclusão. E aqui vem um outro ponto que faz com que muitos de vocês errem. Vamos organizar as ideias. Brunão, cara, mas aí algumas justificativas que às vezes eu escuto são as seguintes. Brunão, mas eu não concordo com esse desenho que você fez aqui, que você imaginou que a Camila pode estar na região 1, não. Aí eu vou te perguntar, por que você acha que não? Não, Brunão, porque a Camila é estudante. Aí tá vendo como que você justifica? Você justifica usando a conclusão como se fosse uma premissa. Aí a sua justificativa do tipo, não, mas eu acho que ela não pode estar na região 1 porque foi dito que a Camila é estudante. Não, não foi dito que a Camila é estudante. Isso aqui é o que eu estou tentando comprovar. A conclusão foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Olha, a conclusão eu não posso usar, perfeito? Então aqui o que a gente vai ter que entender é que não dá para eu garantir que a Camila gosta de ir ao cinema. Pode até acontecer. Se eu tivesse a garantia de que ela está especificamente na região de número 2, tudo que foi colocado ali estaria correto, certo? Agora, aliás, que ela seja estudante, na verdade, né? Dá para eu garantir que ela é estudante? Até pode acontecer da Camila ser estudante. Se eu tivesse a garantia de que ela tem que ficar necessariamente na região de número 1. Agora, não necessariamente a Camila vai ser posicionada aqui na minha região de número 1, certo? Então, por isso, a gente vai dizer aqui, olha, que esse argumento ele acaba sendo um argumento que ele acaba sendo um argumento inválido. Com as premissas que foram apresentadas, eu não consigo garantir a veracidade da minha conclusão, ok? Conforme eu coloquei para vocês, olha, a partir, o que é um argumento inválido? Está aqui uma definiçãozinha simples. Vejam, dizemos que um argumento é inválido ou um argumento ilegítimo, mal construído, falacioso, sofisma, quando a verdade das premissas, lembra que eu falei que eu tenho que acreditar que aquelas premissas são verdadeiras? Olha, quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão, que foi o que acabou de acontecer aqui. Eu acreditei nisso, mesmo sem saber se isso aqui era verdade ou não, isso aqui era verdade ou não, para fazer teste de validade, eu acredito nas minhas premissas. As premissas são as dicas que eu tenho para poder fazer a minha investigação, certo? É nas premissas que eu vou ter que acreditar. Aqui, gente, é como se fosse um trabalho mesmo, né? De um detetive, vamos colocar assim. As premissas é o que eu vou ter, são as frases que eu vou ter para poder montar a minha estrutura do raciocínio. A partir daquilo que eu estou lendo ali, que eu sei lá se é verdade ou não, é o que eu tenho para jogar. A partir daquilo que está ali, eu tento garantir a veracidade da conclusão. Só que aqui, essa veracidade não acontece porque eu não tenho condição de garantir que a Camila é necessariamente estudante. Fechado? Então, por isso que a gente vai dizer aqui que esse argumento ele acaba sendo um argumento inválido. Você conseguiu entender? E olha, é muito importante que vocês compreendam que nesse bloco que está aqui, eu estou só começando a aquecer com vocês os motores. Mais à frente, a gente vai ter um bloco em que eu vou de novo detalhar essa questão dos quantificadores. Mas o objetivo que eu tinha com vocês nesse bloco era só o de começar a colocar na sua cabeça a ideia do que vai ser válido e o que é não válido. Válido foi o que a gente viu no início, né, nesse primeiro exemplo daqui. O que é um argumento válido? Vamos pegar a essência do que eu preciso por enquanto. O argumento válido é aquele em que eu percebo que a partir das premissas que foram apresentadas, eu consigo garantir a minha conclusão. Fechado? E o que vai ser o meu argumento inválido? Um argumento é inválido quando eu acredito nas minhas premissas, mas que a conclusão que está sendo apresentada, ela não tem uma garantia com base no que foi colocado nas minhas premissas. Bom, o que a gente vai entender, e isso mais à frente, a gente vai aprofundando um pouquinho mais, o que a gente vai entender é que eu não tenho como, a partir do momento que eu acredito que as premissas são verdadeiras, entender que algo seja válido partindo do fato de que a conclusão é falsa. Se eu só conto para você verdades nas premissas,
para que a minha história seja bem construída, se eu estou te contando verdades, eu só posso querer extrair o quê? Uma verdade dessas verdades, certo? O contrário já não necessariamente tem problema. Então eu posso tirar a ideia de que um argumento é válido, mesmo me baseando em mentiras, como a gente viu no exemplo anterior, certo? Eu posso fazer uma construção perfeita do ponto de vista da argumentação, mesmo que eu esteja me baseando em mentiras. Mas eu posso ligar as ideias ali de forma que a minha argumentação ela fique coerente, certo? Agora, o que a gente não vai conseguir fazer, e é isso que vai traduzir a ideia de algo que seja inválido, de um argumento que seja inválido, é quando eu parto do princípio que as minhas premissas são V e eu queira concluir algo que não necessariamente seja verdadeiro, que foi o que aconteceu aqui. Eu acreditei naquelas premissas, mas não necessariamente é verdade a partir daquelas premissas que a Camila tenha que ser estudante. Ok? Muito bem. Então, mais à frente, a gente vai criar critérios para testar a validade. Dentro desse bloco, trouxe para vocês a ideia do que vai ser um argumento válido e do que vai ser um argumento inválido. Brão, quer dizer então que eu sempre vou representar os argumentos? Negativo, fique tranquilo, eu vou organizando as ideias. A gente vai ter situações em que a gente vai trabalhar, por exemplo, com as tabelas verdade. Muitas situações a gente vai utilizar as tabelas verdade. Em outras a gente pode usar os diagramas. Já te antecipo que os diagramas vão ser mais indicados quando a gente tiver proposições que tragam quantificadores, todo, nenhum e o algum. Perfeito? Muito bem, vou fechar esse bloco por aqui então. Veja aí do outro lado se você conseguiu entender. Se tiver dúvidas, volte, me acompanhe. Fecho ele por aqui. Já estou voltando. Valeu!